convido você a ficar comigo aí nos próximos minutos. Ainda mais hoje que a gente está falando de coisa boa, que é lembrar do passado. E lembrar é bom demais. Cantar as canções que cantávamos, lembrar do pique-bandeira, lembrar do pique-esconde, lembrar do futebol com os amigos, do céu estrelado, do tempo de menino, do tempo quando éramos jovens, quando éramos adolescentes, quando éramos criança. Faz muito bem para o coração lembrar e ter essas doces lembranças. E é claro que nós estamos alegres hoje por poder cantar canções que marcaram aí a nossa história, a nossa trajetória. E é bom olhar para trás e ver as flores do caminho. Mas nós sabemos também que o caminho não é feito só de flores e que há também espinhos, e muitas pessoas, ao olhar para o passado, claro, vão lembrar de dores. Todos nós tivemos flores e espinhos. Para alguns, os espinhos foram muito dolorosos e certamente deixaram marcas e às vezes até traumas. E é claro que nós lamentamos por isso, mas no fundo, a nossa história é marcada por alegrias e tristezas. E como é bom lembrar das alegrias e nem tanto das tristezas. E a pergunta que se apresenta para nós refletirmos é: o que fazer com o nosso passado e como nos relacionar com ele de maneira saudável? É claro que a minha sugestão é que daquilo que foi bom, que nós lembremos, celebremos e nos alegremos. E daquilo que não foi tão bom, que nós tenhamos a certeza de que veio e nos fortaleceu. As experiências não boas, elas também não nos destruíram, e se não destruíram, nos fortaleceram. Mas a resposta que eu queria propor para vocês hoje, a respeito dessa pergunta, o que fazer com o nosso passado, ou como nos relacionar com ele, eu diria que nós deveríamos ter lá no nosso coração uma caixinha dourada com o interior aveludado com um veludo vermelho, e guardadas ali as nossas lembranças com muito carinho, que a gente pudesse guardá-las e ter sempre no nosso coração um lugar especial para nossa caixinha de lembranças, e que de tempo em tempo nós pudéssemos abri-la e olhar para as lembranças e nos emocionar. E assim como a gente olha para fotos antigas e lembra dos momentos, lembra das emoções, a gente pudesse olhar para as nossas lembranças, nos alegrar, mas não nos esquecer de fechá-la. Senão nós caímos num risco muito grande, que é viver do passado, parar no passado, viver para o passado e nos esquecermos de desfrutar do presente. Nos desfrutar do hoje, que é o presente, e o presente que é o hoje, porque Deus nos dá o hoje como um presente. E quem recebe presente se alegra, sorri, se sente feliz. Presente é coisa boa. Algumas pessoas vão cair no erro de ficar lá no passado, achando que a vida era boa antigamente apenas. A comida de hoje não tem tempero, a música tá desafinada. Antigamente que era bom, hoje em dia a igreja é chata, hoje em dia os filmes são monótonos, e a pessoa cai no triste erro de se tornar alguém que envelheceu. Ora, a nossa alma não precisa envelhecer, nós não precisamos ficar resmungões, nós podemos desfrutar das bênçãos do hoje, do presente que Deus propõe para nós todas as manhãs. Viver no presente é sim lembrar do passado com alegria, mas não ficar preso nele. Saber que hoje nós temos experiências maravilhosas para viver, então viva hoje, ame hoje, abrace hoje, ligue hoje, perdoe hoje, presenteie hoje, elogie hoje, beije hoje o seu amigo, fale para ele o que você sente, abrace o seu amor, aproveite a sua família hoje. Saiba que hoje é o dia de viver, e é para o hoje que nós precisamos dedicar, e é para hoje a vida, é para hoje a vida de presente, a vida que Jesus nos deu. Jesus nos chama para andar com Ele hoje, e às vezes você, vendo essas canções, fica alegre, emocionado por lembrar de um tempo em que você andou perto de Jesus e que você sentiu a presença dele com você. Mas essa experiência pode ser que tenha ficado lá presa nesse passado tão distante,
E o que eu quero dizer para você é que Jesus quer andar com você hoje. Construa hoje experiências tão prazerosas quanto essas, para que no futuro você tenha do que se lembrar com alegria e com prazer. Eu sei que é desafiador viver o desafio de prosseguir. Nós sabemos que talvez fazer algo não é tão difícil, mas permanecer fazendo, sim, é mais desafiador. É por isso que o profeta Oséias, lá no livro de Oséias, no Velho Testamento, na Bíblia Sagrada, Oséias diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Conhecer e prosseguir em conhecer. Não basta conhecer, mas é uma vida de relacionamento onde nós prosseguimos cantando para Ele, falando com Ele, ouvindo a voz dEle, caminhando com Ele. O apóstolo Paulo, o grande apóstolo, falando sobre isso, ele vai dizer que ele deixa para trás as coisas que para trás ficaram, virando-se para aquelas que estavam diante dele, prosseguindo, mais uma vez o mesmo verbo prosseguir, prosseguindo para o alvo, prosseguindo para frente, prosseguindo para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O convite de Jesus não é que a gente se lembre dele, mas é que a gente caminhe com ele. É que a gente se abrace a ele na caminhada, porque com ele nós passamos pelas dificuldades, com ele nós celebramos as alegrias e é com ele que nós precisamos estar. Eu sei que é desafiador prosseguir, mas é esse o convite. O convite de Jesus para nós não é de um galanteador que quer nos conquistar e diz: ei, quer sair comigo? O convite de Jesus para nós, e eu estou falando em termos espirituais, ele diz: você quer casar comigo? A diferença entre sair com alguém, se divertir, ter um namorico, é que o namorico você guarda boas lembranças do namoro da adolescência, doces lembranças, mas é no casamento que há a real junção de um com o outro, a real unificação, unidade de um ser com o outro. E a proposta de Jesus não é uma proposta de um relacionamento efêmero, mas é de um relacionamento constante e eterno. O casamento fala de amor, o namoro fala de paixão, o casamento fala de compromisso, de aliança, enquanto que o namoro fala de curtição e diversão. Talvez você já namorou Jesus, mas ainda não se casou com Ele. E a proposta dele está aqui hoje ainda para você e para mim. Vamos viver uma vida de real união. E casados com Jesus, não até que a morte nos separe, porque a morte já fracassou na tentativa de nos separar de Deus. Ao contrário, quando Jesus morre, é aí que nós temos a porta escancarada para nos aproximarmos dele. A morte não será capaz de nos separar. E é com ele, e só com ele, que nós verdadeiramente poderemos viver uma história de felizes para sempre. Que Deus abençoe vocês. Vamos fazer uma oração, gente? Quero orar por você que está me assistindo aí. Você está em casa, fecha o seu olhinho. Vamos falar com o nosso Deus, que certamente Ele está feliz de ouvir-nos, conversando com Ele, nos relacionando com Ele. Pai querido, nosso Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por toda essa estrutura aqui, preparada pelo Senhor. Obrigado, Senhor, pelo coração do Persson e de toda a equipe que se dispõe a fazer acontecer um projeto tão legal que pode chegar na casa das pessoas. É claro que nós sabemos que tudo isso tem uma intenção, a intenção de aproximar-nos do Senhor e o Senhor de nós. Eu quero orar ao Senhor por cada pessoa que está tendo acesso a esse vídeo, a essa live agora, especialmente aqueles que conheceram o Senhor, tiveram um relacionamento ainda que superficial com o Senhor e que hoje só apenas guarda esse relacionamento nas lembranças. Eu queria te pedir, Senhor, para que o Senhor fizesse com que isso não fosse só lembranças passadas, mas que haja em nós a conscientização de que o Senhor é o nosso presente,
de que o Senhor está no nosso presente, de que o Senhor é o próprio presente para nós. Eu te agradeço, Deus, porque pelo teu Espírito eu creio que o Senhor já atendeu essa oração. Louvado seja o nome do Senhor, no nome santo e precioso de Jesus que nós oramos. Amém.